Meu nome é Diana, para os mais chegados aqui, me chamam muito de Di, por isso eu coloquei o nome A Casa da Di, para ficar um pouco mais chegado, um pouco mais íntimo, né? Um pouco mais familiar para vocês. E na semana passada eu estava dobrando minhas sacolinhas e resolvi ligar a live para conversar com vocês sobre pessoas que reclamam muito, pessoas que têm a tendência, são tendenciosas à reclamação e o quanto isso prejudica, né, a nossa casa, quanto isso prejudica o nosso lar, quanto isso atrai coisas negativas. E então, pensando nisso, eu pensei, bom, por que não ter bate-papos assim com as meninas aqui do Instagram, com as donas de casa, bate-papos de coisas que a gente quase não conversa, de coisas que muito pouco a gente vai puxar na nossa mesa para conversar, né? Seria bom se fosse para fofocar, mas não é para fofocar que eu te chamo aqui, minha amiga. É pra gente conversar assuntos mesmo pertinentes, assuntos que podem fazer uma reflexão na tua vida, certo? E hoje eu te convidei para tomar um chá. Tá aqui o meu chazinho de cidreira. Me fala, oi Paulo, tá bem? Me fala aí se tu fez teu chá, se tu não fez, chá de que tu fez e de onde você está falando. Mas hoje o tema, ele não é um tema muito fácil de se conversar, certo? Por ele não ser um tema muito fácil de se conversar, foi porque eu te convidei para um chá. O chá vai amenizar tudo, vai deixar tudo um pouco mais leve, vai deixar tudo um pouco mais fácil de ser conversado, tá? Com tantas coisas que a gente poderia conversar, eu quis chamar vocês aqui para conversarmos sobre perda, luto. Ah, Diana, mas com tanta coisa boa para conversar, fofocada da vida dos outros, a gente vai falar sobre um tema tão pesado assim? Sim, a gente vai conversar sobre isso. E o porquê que eu escolhi esse tema, eu vou contar para vocês. Em primeiro lugar, a gente está numa Semana Santa, né? E para as pessoas que são cristãs, elas passam ali a meditar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Então foi um tema que eu achei pertinente trazer. E outra coisa que, infelizmente, esse tema bateu na nossa porta, na porta da minha família, por 2 vezes de uma maneira muito abrupta, de uma maneira muito difícil de ser lidada. E com isso, quando esse tema bateu na minha porta, eu percebi que eu nunca havia conversado sobre isso com as pessoas ao meu redor, com as pessoas da minha família, né? Com os meus pais, com meu filho. Eu nunca via com meu marido, eu não tirava o tempo para conversar sobre isso, sobre a perda, sobre o luto, né? As famílias brasileiras, elas acham que o luto, falar sobre isso, sobre morte, é algo que vai atrair, né? Muitos falam assim, Deus me livre, eu não vou falar sobre isso, para de bobagem, vai atrair essas coisas para dentro de casa. E na verdade é algo que é inevitável. A única certeza que a gente tem nessa vida é a morte, né? Na verdade. E não sei se vocês sabem, mas o luto, ele não se atém apenas nessa questão de perda de um ente querido. Vocês sabiam disso? Me conta aí se vocês sabiam. O luto, ele é uma consequência de uma perda significativa. É uma reação de uma perda significativa. E ele existe também, por exemplo, se você se divorciou, por exemplo, tu vai viver um luto, ok? Se tu se divorcia, tu vive ali um momento ao qual você precisa se readaptar, e nesse momento de readaptação você vive um certo luto. Existe também, por exemplo, aquelas pessoas que sofrem algum acidente, pessoas que perdem um membro ou se tornam cadeirantes, e existe a questão do luto da readaptação, sabe?
Quando eu percebi essa forma de luto, essa forma de perda, eu entendi também, e eu acho que vocês nunca pensaram dessa maneira, me conta aí se vocês pensaram dessa maneira. Existe o luto de quem nós éramos. Quem aí já teve mudanças na vida? Eu tenho 33 anos, sabe? E dentro desses meus 33 anos de vida, eu já passei por muitas mudanças na minha vida. Mudança pessoal, crescimento, conhecimento, entender coisas diferentes da vida, ver o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, me entender como pessoa. E quando eu tive uma mudança significativa das coisas que eu entendi que eu precisava mudar na minha vida, eu sofri sim um processo como se fosse o luto, de eu pensar assim, poxa, mas eu era assim, assim, assado, eu fazia tal e tal coisa e agora eu não faço mais, por quê? E eu sofria com isso. Vocês já passaram por isso? Me conta. Esse tipo de luto aí, vocês já se identificaram? Já passaram por isso? Vocês já pensaram dessa maneira? Por que, Diana? Por que é um luto tu sentir falta de como tu era? Porque a gente precisa se adaptar. Toda mudança, ela gera um desconforto. E quando a gente muda, a gente perde traços de quem a gente era e se torna uma pessoa nova. Perdendo traços, a gente tem as consequências do luto, né? As fases do luto, a nova aceitação, o novo entendimento de como somos, a nova adaptação e de entender que está tudo bem se tornar uma nova pessoa. As pessoas mudam para melhor muitas vezes, infelizmente outras vezes para pior, mas a mudança ela é real, ela acontece. Tá bom? E se por acaso tu teve uma mudança na tua vida e sentiu que muitas pessoas te abandonaram por essa mudança, tá? E tu sofre por esse abandono, por essa perda, isso é um processo chamado luto. E tá tudo bem, ele vai passar, tá bom? Tu vai se aceitar, tu vai conhecer pessoas novas que vão te aceitar da nova maneira como tu é, tá? Agora vamos falar, deixa eu tomar um chazinho aqui, do luto em si, da perda de pessoas. É difícil, né? Vocês já perderam alguém que vocês amaram muito, amavam demais? Nós já. Tá aqui a minha mãe. Oi, amor. Oi, mãezinha, docinho. Tá aqui a minha irmã, que sabe do que eu tô falando. A gente teve na nossa família por 2 vezes a infeliz presença e visita, né, da morte, né? Vamos falar assim a verdade, né? Vamos falar rasgado. A morte, quando ela bate na nossa porta, não tem como correr. Não tem como correr, é difícil. É muito difícil. E por mais que a gente, por exemplo, se prepare, porque existem algumas pessoas que se preparam para esse momento, poucas, mas existem. Por exemplo, aquelas pessoas que têm um diagnóstico de desenganado pelo médico, né? Aquela pessoa, ela tem o poder de se preparar para a morte, ela tem o poder de ter a consciência de viver uma vida sabendo o que ela precisa fazer. Imagina aqui comigo, se a gente vivesse a vida, muitos podem pensar que é melhor, muitos podem desejar que é melhor ter uma morte rápida, sabe? Ir dormir e não acordar mais. Muitos podem pensar dessa maneira, mas se eu fosse escolher, se eu pudesse, tivesse esse poder, eu gostaria de saber o dia, saber a hora. Por quê? Porque aí eu viveria assim, ó, intensamente aqueles meus últimos dias com as pessoas que eu amo. Tu já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? Já pensaram o quanto seria mais, o mundo seria mais amoroso, mais suave, mais belo, se a gente soubesse a nossa hora? Vocês já pensaram nisso?
Sabe por quê? Porque se tu tem a consciência de que é inevitável, se tu tem uma data, se tu tem ali uma definição do dia, do momento em que vai acontecer, com certeza a última mensagem que tu mandaria para aquela pessoa que tu ama não seria uma mensagem brigando. Tenho certeza. Seria uma mensagem de eu te amo, não é? Se a gente soubesse o dia de amanhã, as suas possibilidades, se a gente soubesse que poderá ser o nosso último dia, a gente não mandaria um eu te amo para todo mundo que a gente ama. Não olharia nos olhos daquela pessoa assim que tu não vê faz muito tempo, mas que tu sente saudade, abraçaria e falaria o quanto a ama? Sim. Com toda certeza. Com toda certeza. Se a gente soubesse que hoje seria o nosso último dia, a gente trataria esse dia com muito mais respeito, com muito mais amor, com muita mais empatia pelas pessoas, né? A perda de 2 irmãos meus que a gente teve, uma faleceu há 10 anos atrás e outro faleceu faz 1 ano, me trouxe essas reflexões para a vida. A primeira perda que a gente teve da minha irmã, eu passei por um momento assim de não aceitação, sabe? Por quê? Porque eu nunca tinha conversado sobre isso. Eu não entendia que isso podia bater na minha porta um dia, sabe? Eu negligenciava essa ação tão iminente, essa ação tão desafiadora e inevitável que acontece na vida de todo mundo. E eu me revoltei. E me revoltei com Deus, pensando que Ele era o culpado disso, de uma perda tão grande, tão significativa na nossa vida, sabe? E quando nós a perdemos, depois que eu passei esse processo de luto, esse processo de aceitação e entendimento, eu percebi a importância que é tu dar valor às pessoas que tu ama. Sabe? Sabe de dormir brigado com o marido, com o filho. Sabe de não ter atendido o telefone da mãe, do pai, ou não ter dito eu te amo quando teve a chance? Pois é. Me mostrou essa importância. A partir daí eu comecei a ver a perda e o luto de uma maneira diferente. E de uma certa forma me preparar para tal. Acredito que nunca estejamos 100% preparados. Eu sei que na grande maioria das mesas das famílias brasileiras, esse não é um tema a ser discutido. Isso não é algo que a gente converse. Mas por que eu trouxe esse tema hoje aqui para vocês? As donas de casa que estão aqui nessa live me escutando são com toda certeza a base e o sustento do nosso futuro. Aqui dentro da nossa casa é que a gente cria uma geração consciente, uma geração com uma visão muito melhor. Por isso eu resolvi trazer esse tema. Eu sei que é um tema muito complicado, muito difícil, ainda mais puxar ele assim do nada, em plena uma terça-feira às 8 da noite, não é? Porque no mundo que nos ensina tanto a ganhar, esse mundo nos ensina tanto que a gente precisa conquistar, precisa ganhar, precisa ir desenfreadamente, sem tempo para tudo, e ironicamente perdendo tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, é o nosso tempo. Por isso eu resolvi trazer esse tema, para te conscientizar, em primeiro lugar, que é um tema que precisa sim ser conversado, é um tema que precisa sim ser colocado em pauta, na mesa, na tua casa, conversar com os teus filhos e ver a importância que é dar valor a cada minuto e a cada segundo quando tu tá com as pessoas que tu ama. Estar presente,
no presente. Estar presente inteiro, sabe? Sem estar ali na mesa, jantando ou almoçando e pensando na louça depois que tu tem para lavar. Ou no dia seguinte, as coisas que tu precisa fazer no dia seguinte. É desacelerar. Hoje, a minha amiga Bianca postou, inclusive, no Instagram dela, sobre isso. Desacelerar e estar presente. E quando a gente fala em perder alguém, em não ter mais aquela pessoa presente contigo, eu acho que a coisa que mais dói, a coisa que mais fere a gente é quando a gente pensa nos momentos em que nós tivemos com aquela pessoa e que nós não aproveitamos da maneira como deveria ser aproveitado. Então, eu quero que essa conversa, esse chá, essa live rapidinha aqui com vocês, te traga essa reflexão. Esse é o objetivo de hoje. É fazer tu pensar que é inevitável tu perder alguém. Nós somos finitos nesta terra, ok? Amanhã a gente pode não estar mais aqui. Ou a pessoa que a gente ama, que dorme ao nosso lado, pode não estar mais aqui. E eu quero te fazer uma pergunta. Tu disse pra ela o quanto tu a ama? Porque às vezes a gente mora com os nossos filhos, os nossos pais, mas não temos proximidade. Vocês já viveram isso? De famílias que têm os seus filhos em casa, mas não têm intimidade. Mas e aí? Oi, comadre. Tudo bem? Seja bem-vinda. Mas e aí? Me conte. E se amanhã